A semana que decorre depois da cirurgia de amígdala é uma semana bastante ruim, eu não vou negar para vocês, e isso eu posso falar por experiência própria, porque eu fui operado das minhas amígdalas já adulto, inclusive já era otorrino. Vou contar rapidamente aqui minha história. Quando eu era bem pequenininho, eu fui operado de adenoide, e eu já deveria ter sido operado de amígdalas porque elas já eram grandes e elas já inflamavam muito, eu sei disso. Mas a medicina funciona em ondas. Como eu contei para vocês nos episódios anteriores, antigamente operava-se todo mundo que tinha amígdala, mesmo que não houvesse necessidade. Quando eu tinha meus 6 anos, em 1980, faço as contas aí da minha idade, a medicina estava numa onda inversa. Eles não queriam operar ninguém. E eu precisava ser operado também, não só da adenoide, mas da amígdala, que é o que se faz quando há necessidade, já faz os dois juntos, né? Mas por esse motivo, porque eles estavam arrependidos de ter operado tantas amígdalas no passado, como foi na época dos meus pais, por exemplo, e eles não queriam operar ninguém, então operaram só a adenoide. Eu fiquei muito bem de ter sido operado da adenoide, foi uma revolução na minha vida, eu passei a respirar melhor e etc. Porém, eu continuei tendo amidalites a vida inteira, na escola, no colegial, na faculdade, na residência, e eu falando para minha mãe, olha, vou ter que ser operado da amígdala, não tem jeito. Cada vez que eu estudava mais, eu via que eu tinha indicação plena, que eu sempre tive indicação. Só que os pais, você sabe como é que é, eles não querem duas vezes para o centro cirúrgico. Eu entendo muito bem. Por isso que eu acho assim, quando tem que se fazer, faça-se as duas coisas ao mesmo tempo. Não vamos fazer uma coisa para depois voltar para o centro cirúrgico para fazer outra. Ou não faz porque não tem indicação, ou faça logo. A gente precisa ser bem firme nessa posição para explicar, inclusive para os pais. Isso cabe ao médico, né? O médico que tem que dar essa confiança para os pais. Olha, eu vou fazer por esse motivo, ou não vou fazer por tal e tal motivo. Enfim, eu fui operado adulto, depois eu fui fazer meu estágio na Suíça, ainda não tinha sido operado, e metade da minha mala era de antibiótico, porque eu já sabia que eu já era otorrino, já sabia que eu ia precisar. E eu usei todos os antibióticos. Depois disso tudo eu falei, não, chega, foi a gota d'água. Eu não queria mais passar por aquilo. Quando eu cheguei, os meus pais estavam viajando, e eu fui até o centro cirúrgico, onde o meu chefe era o que comandava o centro cirúrgico de lá, e eu falei, chefe, hoje sou eu que vou ser operado. E ele falou, nossa, mas tem certeza? Sim, já tinha feito todos os exames pré-operatórios, estava tudo liberado pelo convênio. E aí eu passei pela cirurgia. Eu posso dizer para vocês que é um pós-operatório chato, porque dói. A dor que você tem naquela semana pós-cirurgia é como se fosse uma amidalite muito piorada. Vamos colocar pelo menos umas 5 vezes pior do que uma amidalite comum. E eu não aconselho ninguém a ir ser operado como eu fui sozinho, não. Mesmo que seja adulto, leva alguém junto, porque você precisa de alguém que faça uma sopinha, que é todo um cuidado que parece bobagem, mas é importante. Ainda bem que eu tinha uma enfermeira que era amiga de longa data que me ajudou bastante, porque eu não tive pai nem mãe, nem estava namorando na época para ter alguém para me dar suporte. São 7 a 10 dias chatos de dor. O pico de dor não é no primeiro dia, vai ser lá pro quarto, quinto dia, mais ou menos, dependendo de cada um. E geralmente no 7º dia diminui bastante a dor. E no 10º dia a dor costuma sumir, tá? É o mais comum de acontecer. Depois, se eu puder, eu vou tentar inserir para vocês um gráfico aqui, que é o gráfico da dor, que eu fiz baseado na minha experiência e que bate com a maioria dos meus pacientes. Uma grande vantagem que a gente tem é a gente poder usar vários tipos de analgésico. A gente tem vários tipos de medicações analgésicas que ajudam bastante a inibir essa dor. Apesar de ser uma coisa chata, porque toda vez que você engole você vai lembrar da amígdala, né? Você tem medicações que conseguem bem segurar e controlar bastante essa dor. Tenho pacientes que às vezes não reclamam nada, tem outros que reclamam mais, então isso é muito pessoal. Que nem eu falei para vocês, graças a Deus a gente tem uma gama aí de medicações analgésicas que ajudam bastante a passar por essa semana o mais rápido possível. E enfim, é uma semana que você vai passar por esse processo, que vai doer e etc., mas você nunca mais vai ter inflamações de garganta. Então é o preço que você paga, e eu acho que se você me perguntar, eu faria a minha de novo, porque eu tinha muitas inflamações, tinha formação de cásio também, que é aquelas bolinhas com cheiro ruim e tal. Isso desapareceu, isso nunca mais voltou no meu caso e em todos os meus pacientes, tá? Eu falo de mim, mas eu tenho mais de 2.000 casos operados, e dá pra gente ter uma experiência grande o suficiente para dizer para você, é chato, mas vale a pena. No final das contas, vale muito a pena. Você usa aqueles remedinhos para dor, depois, passada aquela semana, 10 dias, você aos poucos nunca mais vai se lembrar de que você passou por esse processo e tal. É inclusive uma época em que se perde muito peso, tá? As mulheres gostam muito quando eu falo isso, mas lógico, você vai estar se alimentando pouco, com alimentações mais líquidas, mais frias e tal, e isso faz com que você perca peso,
Porém, se você voltar à sua alimentação normal, depois esse peso vai voltar, né? Então não adianta achar que é solução para emagrecimento eterno, que também não é. Uma curiosidade, as pessoas perguntam, vai mudar minha voz? Só naquela semana da cirurgia, os primeiros 10 dias, 15 no máximo. Depois a voz volta ao normal. A voz muda um pouco por causa da dor, o jeito de falar, aquela voz de batata quente quando você está com a garganta inflamada, assim. Mas não é porque mexeu nada na corda vocal. Então a voz tende a voltar 100% ao normal depois de uma cirurgia dessas. E todos os pacientes que têm indicação de cirurgia, depois vêm nos agradecer bastante, porque é um alívio você poder tomar teu sorvete depois tranquilo, tomar cerveja, refrigerante, sem ter aquele medo, aquela preocupação de que a amígdala vai inflamar. Aquela criança que às vezes nunca tomou sorvete na vida porque a mãe, a avó, a tia não deixa, sabe que tomou um gelado. Já, se é uma criança que já tem aquela propensão a inflamar a garganta, muitas vezes inflama mesmo e isso acaba sendo um trauma. Às vezes é até difícil dar esse sorvete para a criança no pós-operatório porque ela já não é acostumada a tomar. E eu quero que o teu filho tenha a disponibilidade de poder tomar um sorvete, andar de pé no chão, pular na piscina. Eu acho que a vida é isso, gente. A gente não pode ficar limitando muito os nossos filhos. Não é isso que eu quero e é por isso que eu trabalho. Depois que eu fui uma criança operada e depois um adulto também, eu sei o quanto a qualidade de vida muda depois disso. Quando há indicação, sim, é muito importante. Quando não há indicação, lógico, não tem por que fazer um procedimento. Isso a gente faz com bastante critério e a gente faz com bastante humanidade. Pensando como se fosse a gente mesmo, como se fosse um filho da gente. Há necessidade ou não? Isso a gente vai avaliar caso a caso, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa série. Um grande abraço e até as próximas.